Duarte da Silva Schlemper, da UFSC, que vai falar sobre adaptações surdas, analisando marcas culturais presentes no conto Adão e Eva. Obrigado, Michele. Esqueci que tinha que ligar o microfone. Boa tarde. Tem algum surdo, Igor, nessa sala? Olha, não foi comunicado. Eu acredito que não. Tem alguém, Isabel ou Gerismar? Ok. Não fomos informados, ok? Então, eu sou Michele, eu trabalho na UFSC, sou doutoranda no programa de estudos da pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, em estudos da tradução, né? Na comunidade surda, o meu sinal é este aqui. Estão presentes hoje, e agradeço a participação da professora Neiva, que é minha orientadora na PGET, na UFSC, né? E também temos a colega Maírla aí, que a gente tem estado trabalhando junto no doutorado e na pós-graduação. O trabalho que eu trouxe hoje é um recorte, de certa forma, da minha pesquisa de doutorado, onde eu busco analisar essas marcas culturais, ideológico-linguísticas dentro das obras literárias da comunidade surda. Então, hoje nós temos aqui uma adaptação surda, que é o conto de Adão e Eva, né? Sou membro do grupo Intertraz, na UFSC, então eu pediria para a Isabel passar para o próximo. O objetivo desse trabalho, desse artigo, é investigar a construção de sentidos nas obras de adaptação surda a partir de uma perspectiva dialógica do discurso. Essa questão da perspectiva dialógica, ela envolve que todo discurso, toda fala, toda escrita, ela não é neutra, ela é uma conversa entre dois ou mais personagens. O escritor, o autor, o tradutor, ele fala para alguém. Ao partir do momento que ele escreve para alguém. E aí nós vamos para o próximo. E para isso, para esse tipo de análise, nós temos como referencial teórico, a gente está usando aqui 3 linhas nesse trabalho, né? Que seria 3 referenciais. O principal deles seria Bakhtin e o Círculo, a questão da análise dialógica do discurso, que vai analisar a questão da produção de sentidos e os efeitos desses sentidos nas diferentes linguagens analisadas. Por que diferentes linguagens analisadas? Porque nesta obra de adaptação surda, Adão e Eva, a gente vai analisar a linguagem escrita, o português, mas também a linguagem visual, né? Dentro dos estudos surdos, observa-se muito isso, a questão da força da visualidade, né? O que é verbo vocovisual, né? Então, essa ligação entre o visual e o verbal para a transmissão de sentidos e discursos. A questão de identidade surda e Libras, a gente tem pesquisado junto, usado Mourão, Karnoff e também a Strobel, né? E com a relação à adaptação, por que eu tenho focado em adaptação surda, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas a teoria da adaptação nós utilizamos a Hutchell, que tem um livro chamado Teoria da Adaptação, para embasar um pouquinho a função do porquê da adaptação, as características das adaptações, e o porquê que, então, nós entendemos essa obra não como uma simples adaptação, mas como marcar a adaptação surda, né? Então, peço para ir para o próximo. O método de pesquisa. Para as nossas pesquisas, a gente tem se baseado na análise dialógica do discurso. A análise dialógica do discurso, ela não é uma metodologia propriamente dita, mas ela é uma teoria que transpassa todos os tipos de metodologias, porque ela vai, como a gente disse anteriormente, de forma qualitativa e não quantitativa, ela vai analisar a produção de sentidos, sentimentos, impressões, tanto da pessoa do texto, quanto do próprio pesquisador, que não é neutro na sua análise. Para analisar esse trabalho, a gente separou algumas categorias, né? Que seria a questão dos autores da obra, qual o discurso, o contexto histórico desses autores,
uma vez que eles não são neutros, né? A síntese da obra, né? Que discurso está nessa síntese da obra? Porque muitas pessoas, quem sabe, não conheçam, né, o conto Adão e Eva, da literatura surda, e também, em terceira parte, a análise das linguagens que compõem a obra. A gente, para poder selecionar essa obra, a gente primeiro fez um levantamento de obras da literatura surda, no caso, adaptações surdas, e pensou, tá, que tipo de obra que a gente ia pegar, né? Então, a gente procurou uma obra que fosse publicada por uma editora reconhecida, né? Que na equipe de tradução tivesse tradutores surdos, que já fosse reconhecida pela comunidade surda como literatura surda. Isso estava também nessa escolha da obra antes de passar para essa análise. Próximo. Para quem não sabe, a comunidade surda, que não é composta apenas por surdos, mas por surdos e ouvintes que lutam, que têm um objetivo comum, que é de lutar pelos direitos da minoria linguística surda, desse povo enquanto comunidade cultural, linguístico-cultural, e não como deficiente, né? Então, participam dessa comunidade surda, professores, profissionais, e isso eu acho que já está básico para o nosso grupo. Mas muita gente pode não saber que Mourão foi um dos primeiros a dividir as obras da literatura surda, da comunidade surda, as obras literárias, em 3 classificações, que seriam as criações, que são obras inéditas, nascidas dentro da comunidade surda, as adaptações, que eles trazem, o Mourão e a Strobel trazem como adaptação cultural. E eu tenho trazido elas não como adaptação cultural, mas como adaptação surda. E logo eu vou explicar o porquê. Então, as adaptações surdas seriam adaptações de contos, de outras literaturas, já conhecidas e famosas, mas agora trazidas e adaptadas para a cultura surda, né? E, em terceiro lugar, as traduções. E tradução, então, são obras literárias, sejam elas brasileiras ou de outros povos, que são traduzidos para a língua de sinais. Né? No caso da comunidade surda, poderia também, a gente dizer que é uma obra, uma criação surda pode passar por um processo de tradução e ser traduzida para o português. Né? Porque as obras, as criações surdas, muitas delas, como no caso das Estrelas de Natal, elas têm a versão em português. Então, uma obra, uma criação, ela está em Libras, mas ela é bilíngue também, né? Mas o normal, se entende pelas traduções, é contos de fora que são traduzidos para Libras. Agora, as adaptações surdas e as criações, nem sempre elas estão em Libras sinalizadas. Às vezes, elas vão aparecer em Libras ilustrada, que é aquele desenho da mão da pessoa sinalizando, ou então vai aparecer em Sunwrite, né? Ou mesmo, como no caso, por exemplo, o conto Patinho Surdo, ele só tem a língua portuguesa junto com a ilustração. Lembrando que, para Mourão, eu sigo essa linha também, as traduções, elas não são literatura surda. Fazem parte da literatura surda, para Mourão, Carnap, Strobel, eu sigo essa linha de pesquisa também, as criações e as adaptações surdas. Por quê? Porque, para nós, a literatura surda é composta pelas artes da comunidade surda que visam mostrar para a própria comunidade surda, mas também para fora da comunidade surda, as experiências e vivências desta comunidade, né? Aspectos culturais, linguísticos, ideológicos, questões de identidade dentro destas obras. Próximo. Então, aqui eu trouxe a questão adaptação versus adaptação surda. Porque algumas pessoas dizem, não, é só adaptação. Toda adaptação é adaptação cultural, né? Mas toda adaptação passa por um processo de tradução cultural. A maior parte do tempo, quando nós pensamos em adaptação, a gente pensa numa adaptação linguística, né? Um conto que foi escrito para adulto e agora está transformado para criança, numa linguagem mais fácil, questão de linguagem, a maior parte do tempo. Mas outras pessoas vão dizer, não, adaptação é do escrito para o vídeo, do vídeo para o escrito, ou esses processos midiáticos que vão ter.
A adaptação cultural, se eu pego uma linguagem adulta e passo para uma criança, ou de um outro país, passo para o Brasil, tem uma adaptação cultural. O tradutor, o adaptador, sempre vai passar por esses processos, de forma intersemiótica, intermodal, interlingual, ou mesmo intralingual. Mas a adaptação surda, ela vai além, né? Porque ela traz para dentro dessa obra adaptada questões e características próprias da comunidade surda, experiências próprias da comunidade surda, né? Aqui eu coloco, vai aparecer questões de identidade, cultura e a língua do povo surdo, e nas diversas linguagens que compõem as obras, tanto no texto escrito, quanto no texto sinalizado, quanto no texto ideográfico, na escrita de sinais e nas ilustrações. Próximo. Então, agora eu trago para vocês a nossa análise a partir do conto Adão e Eva. Quando a gente fala do conto, neste caso, conto Adão e Eva, remete a todos nós a narrativa bíblica da criação, a narrativa bíblica do primeiro casal criado lá na história da Bíblia. Mas agora, quando ele vem para este conto, Adão e Eva, aqui não diz Adão e Eva surdos, só mostra os personagens, o título é Adão e Eva. Existe, é uma obra gráfica, né? Existem duas obras, nós fizemos análise a partir dessa, a outra é do projeto Libras é Legal, né, que foi criada em 2003, foi produzida antes dessa aqui mesmo, mas nós temos para análise essa da Libra, né? Próximo. E nós vamos perceber, então, que nessa adaptação surda, as imagens e os textos em português, eles vão convergir e vão conversar. Mas, ao mesmo tempo, eles vão nos chamar a atenção para aquilo que nós falamos, como aquilo que Barthes fala como um ponto, como uma ferida que fere, que nos chama a atenção. Essas marcas ideológico-linguísticas que eu procuro analisar são essa ferida. Essa questão que, quando você olha o livro, você olha o texto, isso chama a atenção, isso te... Mas o que é isso? Como assim um sinal de como na mão de Deus? Ué, um personagem está sinalizando, isso chama atenção. Chama atenção para a criança surda, que está vendo, e que está vendo que nos livros tem gente usando a língua dela, né? Usando as mãos para comunicar. E chama a atenção do não surdo, que vai dizer, opa, mas a história que eu conheço não tem, as outras adaptações que eu conheço, as outras histórias não tem personagem que sinaliza. Adão não tenta conversar com os animais, aqui o Adão está sinalizando e tentando dialogar com os animais, né? E o próprio texto em português, ele também vai ferir os olhos, vai chamar a atenção quando diz origem das línguas de sinais, começou a sinalizar para a sua imagem, são palavras, são termos que chamam a atenção, linguisticamente e visualmente. E essas palavras, esses textos, eles têm marcas e características ideológicas e de identidade da cultura surda. Próximo. Então, eu falei que eu ia falar dos autores, a síntese da obra e da análise das imagens. A questão dos autores. A gente pode perceber que essa obra foi criada por três, né, tradutores e adaptadores, né, para nos adaptar, são termos que a gente ainda está estudando mais. Nós temos aqui a Maristela Alano, o Fabiano e a Lodenir. Na contracapa dos livros, eles traz a imagem dos três e já um pequeno resumo de que, informando que eles fazem parte da comunidade surda. Ou seja, eles têm autoridade, porque eles são membros ativos da comunidade surda, eles têm autoridade dentro da comunidade surda para escrever sobre as vivências surdas. Por isso que é aceito, né? O Fabiano Souto e a Maristela são surdos, estudam língua de sinais, trabalham, o Fabiano trabalha com educação, a Maristela é artista plástica, a Lodenir Carnap é ouvinte, mas um membro ativo na comunidade surda, professora, orientadora, que também trabalha a questão de literatura surda e a linguística, né? Eu vou passar rápido, porque ontem eu já teve esses dias que eu me extrapolei. Então, próximo, depois nas perguntas vocês podem falar, tá? Síntese da obra, então. Aqui eu me equivoquei ao escrever nascida na comunidade surda. A adaptação nasce na comunidade surda, tá? Por quê? Porque é uma adaptação surda. Então, ela parte de uma narrativa, de uma história que já é existente,
E depois, então, alguém que não se sabe quem foi o primeiro, né? Não existe ali, fulano de tal escreveu. Não foram a Lodenir, o Fabiano e a Maristela os primeiros a criarem essa adaptação surda, tanto que já existia antes deles no projeto Libras é Legal. Já era uma história que andava dentro das comunidades surdas, essa adaptação. E eles agora registram elas nesta obra, né? O texto fonte dela, como eu disse, é retirado da Bíblia, os capítulos 1 a 3 do livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, na história da criação do mundo. Então, algumas coisas, ela segue esta história, onde Deus cria o mundo e Adão. Só que agora ela começa a mudar. O Adão, ele usa sinais para se comunicar, ele se sente sozinho por não ter alguém com quem se comunicar em língua de sinais. Quando Deus cria Eva para Adão, ele cria para sinalizar. E uma coisa interessante a perceber é que Deus não cria Eva nessa história, pelos desenhos, não diz como Deus cria, né? Mas no momento de mostrar a imagem, que eu não trouxe aqui, mas ele não tira da costela. É da mesma forma que ele cria Adão, ele cria Eva, né? A Eva e o Adão vão comer do fruto, só que ao se verem nus, eles usam as mãos para se cobrir e a partir daí eles têm que começar a falar, porque eles não podem mais ter as mãos livres para poder sinalizar. Então, esse é o resumo da obra. Próxima. E agora nós vamos ver que as imagens visuais, o texto, eles convergem para uma única linguagem visual, né? Gesto visual. E aí chama a atenção aquelas imagens que eu coloquei antes, mais os pedacinhos de texto, nessa questão. Na capa, a capa vai chamar a atenção. Ela fala Adão e Eva, mostra um casal peladinho lá no jardim, mas esse casal está sinalizando. Isso vai chamar a atenção de quem olha de cara, que Adão e Eva é esse? Né? Eles não estão lá no meio do mato comendo fruta ou com os bichos, eles estão juntos sinalizando. Né? Na segunda imagem, vai falar, mostra a imagem que são as mãos criando o mundo. Mas o texto vai dizer, não vai dizer que é o início da criação do mundo, é a história da criação das línguas de sinais. Como assim criação das línguas de sinais? A imagem mostra o mundo, mas vai falar o livro da criação das línguas de sinais. Isso chama atenção depois porque vai falar que é a língua de sinais do paraíso. Ou seja, não existe uma única língua de sinais, né? A terceira, na imagem, vocês vão ver que está um como. Né? Como que Deus vai contar essa história? Que curiosidade é essa? E aí as histórias vão conversando e mostrando. Mostra Adão tentando conversar com o tigre. E o tigre, assim, sem entender nada. E quantas vezes os surdos procuram conversar com o ouvinte e que fica olhando com cara de paisagem e pensando assim, o que será que quer dizer? Essa angústia, ela está presente, presente na cara do tigre, esse não entender, não a angústia neste momento, né? Mas a tentativa do Adão de conversar com o papagaio que sai fugindo. E a gente lembra quantas pessoas saem de soslaio, né? Quando vê alguém que não sabe a língua de sinais. Depois, outra experiência, a Eva, ela vem tocar no ombro de Adão. É uma questão cultural da cultura surda, o chamar o outro pelo toque. Essas imagens vão conversando, né? Próximo slide. Vocês vão ver os casais sinalizando. Depois, Deus sinalizando, né? Mostra a imagem, as mãos de Deus apontando para a árvore, apontando para eles. E o texto indica que Deus sinalizou que eles não podiam comer da árvore. Depois, Adão e Eva sinalizando, discutindo se eles vão comer se eles vão comer ou não vão comer. E, por fim, eles vão... E aí nós chegamos no final da história, onde não fala de pecado, mas mostra o quê? Quando eles comem, eles percebem, como na história bíblica, que eles estão nus, só que agora eles não usam folhas. Eles se cobrem com as mãos, né? E cobrindo-se com as mãos, eles são obrigados a falar. E vocês vão perceber pelo rosto que eles não estão falando com liberdade. Eles estão falando com um jeito angustiante, como quando muitas vezes o surdo se sente constrangido a ter que oralizar, porque está num ambiente em que não pode sinalizar. Né? Próximo slide, que meu tempo já está no fim do fim. As constatações que a gente pode tirar desse trabalho são o seguinte, né? Em nenhum momento o texto informa que os personagens são surdos, mas a língua de sinais faz parte de toda a história, do início até o fim, né?
Ou seja, traz a ideia de que no mundo perfeito, todos saberiam usar língua de sinais para comunicação. Não é uma adaptação comum, né? Se a gente partir da perspectiva de intralingual, interlingual, intersemiótica, ela contempla todas essas coisas, mas ela vai em direção às experiências de vida surdas. Ou seja, então ela marca, assim, é uma marca de uma adaptação surda, né? E, para finalizar, então, essas constatações que a gente tem percebido é o seguinte: as adaptações, elas carregam a literatura a lugares que os autores, assim como as traduções, né, não intentavam, eles não imaginavam, no momento que eles estavam escrevendo as suas obras. Mas as adaptações surdas, elas vão além, porque elas levam à comunidade surda obras que não lhe pertenciam, mas que agora, ao serem adaptadas, elas são tão abstraídas pela própria comunidade surda, elas passam a ser da comunidade surda, por meio das adaptações, e assim elas alçam voos indiferente a outras culturas, a outras línguas. Gente, essa é a minha apresentação. Vamos para as próximos slides, vai falar das referências que a gente tirou, né? E, por fim, agradeço a todos vocês. Quem quiser ver essa história em língua de sinais, tem no canal do Cada Encontro Eu Conto um Conto. Quem quer pesquisar literatura surda, nós temos um projeto chamado Librando, Compartilhando Literatura Surda, tá? Com a página, com página e site e tudo mais. E vocês podem estar vendo várias obras de literatura surda da internet que a gente disponibiliza lá, não só do projeto Cada Encontro, mas a gente tem um projeto bem legal para quem gosta de pesquisar literatura surda, tá? Traduções, adaptações e companhia limitada. Um super beijo e tchau!